Então, boa noite a todos que estão na nossa reunião. O meu nome é Lívia, eu moro no Mato Grosso do Sul, eu sou fisioterapeuta desde 2004 e atuo na parte neurológica infantil desde 2010. Eu comecei o uso dos olhos com os meus filhos e aí resolvi estudar, né? Estudei aromaterapia, me formei, homeopatia, e agora estamos aqui na contribuição para que mais famílias conheçam os benefícios dos óleos com a sua família, né? E com todo o seu entorno, porque é assim que a gente começa. O aparelho respiratório, ele é o principal aparelho do nosso corpo que vai estar recebendo todos os benefícios dos olhos, né? Ele é dividido em aparelho superior e inferior, a gente vai ter órgãos, né? Por onde ele vai ter a entrada principal, que é pelo nosso nariz, e a última unidade do nosso aparelho respiratório, que se chama os alvéolos, ela é ricamente vascularizada e é lá onde a gente vai ter os benefícios através da corrente sanguínea dos olhos, né? Na verdade, desde quando esse óleo entra pelas nossas fossas nasais, ele já vai ter aí toda uma ação, tanto no nosso sistema nervoso, porque a gente tem essa nossa área da fossa nasal cheia de células nervosas, e à medida que ele vai descendo por todo o nosso aparelho respiratório, ele vai trazendo aí os benefícios. Vou avançar. Aí a gente, quando for ver os slides, a gente vai só dar uma pincelada. Então, sabendo que o nosso aparelho respiratório ele está aí como a principal via de entrada, né, dos óleos essenciais, e é por isso que a ciência ela se chama aromaterapia, porque é através do olfato que a gente vai iniciar aí os benefícios. Aí pode passar para o primeiro slide já. Isso. Então, o nosso aparelho respiratório, todos sabemos aí, desde do nosso colegial, que a principal função dele é a ventilação. Essa ventilação ela é composta pela inspiração, que é o ar que entra. Esse ar que entra, ele vai trazer o O2, o oxigênio que as nossas células precisam, e vai liberar, através da expiração, que é o ar que sai, o CO2, que é um metabólito, que é um produto final da nossa respiração, né? Esse CO2 a gente não precisa dele no nosso corpo. O nosso sistema respiratório, ele é formado pela nossa cavidade nasal. Daí a gente vai, vocês podem observar na figura, que a gente vai descendo. Vamos ter a faringe. A faringe é um órgão que está entre o aparelho digestivo, ela é, vamos dizer assim, compartilhada com o aparelho digestivo e o aparelho respiratório. A gente vai ter uma estrutura chamada de epiglote, que vai fazer a separação do aparelho que está dividido entre o digestório e o respiratório para a laringe. Então, essa epiglote, ela vai estar o tempo todo aberta para que a respiração possa fluir para a laringe, traqueia, e quando a gente precisa ingerir algum alimento, ela vai se fechar para passar para o aparelho digestório. Daí a gente tem traqueia, os dois pulmões, que vão ser alcançados pelos brônquios principais, e esses brônquios principais, eu quero que vocês tenham em mente que eles vão se ramificando. Passa para o próximo slide,
essa ramificação, ela vai alcançar todo o pulmão. Então, a principal função do nosso aparelho respiratório, além das trocas gasosas, vai ser a regulação do pH corporal. Então, o nosso aparelho respiratório, ele vai estar o tempo todo tentando manter o equilíbrio ácido-básico do nosso corpo. Vocês depois podem se informar mais sobre o que é esse equilíbrio ácido-básico. A gente torna o nosso corpo mais ácido e propenso às doenças quando ingerimos fritura, ingerimos alimentos processados, quando a gente está numa região de mais poluição. Então, todas essas coisas deixam o nosso corpo mais ácido. E o aparelho respiratório vai estar fazendo essa função de equilibrar esse pH nosso, né? Além de uma outra função, que é nos proteger dos organismos que estão aí no ambiente, né? Além de ser responsável também, uma parte dele, que é a faringe, pela nossa vocalização. Então, algumas doenças respiratórias, a gente vai ter a nossa voz rouca. Esse é um sinal de que a inflamação está lá a nível de laringe. Próximo slide. O que a gente precisa saber também é que existem diferenças do aparelho respiratório da criança para o aparelho respiratório do adulto. Quando nascemos, a quantidade de alvéolos, que é essa estrutura do lado que vocês estão vendo, no círculo destacada, ela é a unidade fundamental do nosso pulmão, ricamente vascularizada, e quando bebês, até 5 aninhos de idade, essa estrutura, ela está em pouca quantidade. Então, por isso que as doenças respiratórias no lactante, na criança, elas devem ser vistas com mais precaução. E aí eu coloquei para vocês terem uma ideia da superfície de área alveolar que existe no bebê ao nascer, que é só de 2,8 metros quadrados, aos 8 anos, 32 metros quadrados, e no adulto, 75 metros quadrados. O pulmão do adulto, ele vai ter uma maior ventilação, porque toda essa ramificação que vocês estão vendo na figura dos brônquios, ela já vai estar totalmente formada. Enquanto que na criança, a gente não vai ter tantas vias colaterais e tantos alvéolos sendo formados. E a outra diferença boa é que, pelo menos na criança, mesmo não tendo essa quantidade de alvéolos, ele tem uma capacidade maior de regeneração dessas células alveolares, caso seja acometido por uma doença que faça aí um colapso nesses alvéolos, crie uma cicatriz nesse tecido pulmonar. E, tendo em vista isso tudo, próximo slide, como que a gente pode pensar assim, como então eu posso desenvolver um pulmão saudável? Se a gente sabe que a poluição, a alimentação, já existem estudos comprovados que a gente pode melhorar toda a função do nosso corpo, não só do pulmão, através dos fatores ambientais. Mudando os fatores ambientais, a gente pode conseguir com que esse pulmão seja totalmente saudável, seja rico em conexões alveolares. Então, crianças que praticam atividade física ao ar livre, a gente vai ter crianças que vivem numa altitude maior nível do mar, elas possuem uma função pulmonar melhor. Alguns médicos, inclusive, recomendam como tratamento as crianças que têm muita crise, né, respiratória, asmática, bronquite, eles pedem para ir para locais que tenham mais ar puro, outras vão se dar melhor com ambientes mais praianos. E o importante é que essa criança esteja tanto fisicamente como emocionalmente sendo criada ali num ambiente saudável, porque
as situações emocionais também vão interferir no aparelho respiratório. Próximo slide. Fatos importantes antes da escolha do óleo essencial. A gente tem que conhecer um pouco das principais doenças respiratórias, né? As inflamatórias, o que é que vai ser infecciosa, as alérgicas. A gente tem que saber quais são as doenças que são mais, que a gente chama de trato respiratório superior, que é da traqueia para cima, e o inferior. Então, a gente vai ter resfriado, gripe, sinusite, a gente vai ter essas doenças mais a nível superior e inflamação de garganta também. E a nível inferior, a gente já tem as pneumonias, asma e bronquite. Sabendo disso, a gente vai saber escolher mais com exatidão o óleo essencial. Além de conhecer a doença, a gente tem que entender também os sinais que o corpo dá e tentar se antecipar à instalação total da doença, né? Porque se a doença se instala totalmente, daí já vira um quadro infeccioso, uma coisa mais crônica. Então, se a gente sabe, por exemplo, que a criança no outono, no inverno, sempre é acometida por gripes repetitivas, a gente já atua preventivamente antes dessa época. Bom, a gente vai falar dos olhos mais na frente, né, com os antihistamínicos e tudo mais. Outra coisa que eu queria também falar, que ajudou muito na imunidade do meu filho, que é uma coisa também que a gente tem que pensar no aumento da imunidade, é não aplicar, não dar medicações que suprimam o quadro que o corpo está justamente tentando se curar, tentando colocar para fora. Então, se é uma coriza, por exemplo, né, a maioria das crianças começam com uma coriza. Então, não faz sentido eu dar uma medicação que vá secar as vias respiratórias dessa criança para não haver mais coriza. Essa coriza está aí porque é uma defesa do organismo e ele está colocando toda a parte que ele está conseguindo matar o vírus e tudo mais, ele está conseguindo colocar para fora. Então, o uso dos óleos essenciais, ele também deve ser consciente que a gente está usando para aumentar a imunidade, para ajudar o corpo a se curar. A gente não está usando de forma alopática, como o remédio de farmácia faz, que é atuando só na causa. É por isso que é importante a gente também descobrir a causa para estar atuando com os óleos essenciais. Eu coloquei o próximo slide, o título eu coloquei direto na origem com aromaterapia. Então, qual é a origem desse sinal? Temos que descobrir. Será que é alergia ao mofo, ao ácaro? Será que foi um vírus? A criança entrou em contato, está na escolinha, geralmente ali realmente tem muitas outras crianças que estão compartilhando vários tipos de vírus. Será que é algum produto que está na casa? É um alimento? Toda vez que meu filho bebe leite, ele fica com a tosse, com um pigarro. Pode ser também vermes e pode ser de origem psicossomática. Quando vocês puderem dar uma olhada nas psicossomáticas das doenças, vocês vão achar muita relação de alguns traumas infantis, por exemplo, um susto que o cachorro deu e aquele susto foi tão grande que a criança não conseguiu dar um grito, ficou paralisada, e quando foi à noite, ela teve um início de tosse ou uma febre. Então, a gente deve associar também aos quadros emocionais, porque a gente vai usar óleos também para isso, para liberar essa emoção da criança que ficou presa ali.
Além disso, a gente tem que adotar, ajudar a pessoa para quem a gente está oferecendo óleo a eliminar as coisas em casa que podem estar ali causando, né? Porque não é que você vai entregar, tá aqui o óleo, e você vai continuar dormindo num travesseiro que está antigo, cheio de ácaro, né? Se for o caso de uma asma, de uma bronquite. Se no quarto está cheio de cortina, tapete, então a gente tem que observar o que tem dentro da nossa casa, mesmo que a gente não seja alérgico àquele produto, a gente automaticamente, quando introduz os óleos na nossa casa, a gente automaticamente está introduzindo um novo estilo de vida. Se a gente está usando algo natural para trazer mais saúde para a nossa família, tem coisas que a gente automaticamente já tem que ir também abandonando. Próximo, eu deixei de falar sobre o diário alimentar com observações. Eu coloquei isso porque o quadro respiratório do meu filho estava associado ao leite, tá? Então, quando a gente começa a fazer essas observações e a passar para as outras pessoas, observa, anota o que ele comeu, vamos ver quais os sinais, como o que foi que apareceu, né? E as estratégias para melhorar o sistema imunológico também. A gente vai direto na origem do problema. Agora eu vou passar para as vias de aplicação, as formas de uso, né? Então, como eu falei no início, a inalação direta com as mãos em concha na minha opinião, a via mais efetiva, mais que o difusor, né, que eu coloquei em segundo lugar, porque o difusor, ele está difundindo ali pelo ambiente, né? É efetivo? Mas para a via respiratória, você não pode deixar de fazer a inalação direta, diluída do óleo, né? Principalmente se for criança, tem que observar bem a diluição. E eu listei outras formas também, porque se é uma criança que vai, por exemplo, para a escola, você pode estar colocando num difusor nasal para ela, você pode colocar para ela num colar aromático, e em casa, pode estar fazendo a caneca fumegante, se for o caso de bronquite, de asma, junto com o nebulizador, você pode colocar um algodãozinho e eu coloco meia gotinha do óleo, coloco ali no cantinho da máscara do nebulizador, e aí a criança, à medida que está vindo, né, aquela névoa, o óleo também está se distribuindo. Tem que ser muito pouquinho, gente, no nebulizador. Eu coloco meia gotinha, tem que ter cuidado com os óleos que são quentes, né? A gente não vai botar no nebulizador um óleo quente para queimar aí as narinas da criança e até as nossas também. E uma outra forma também é, durante o banho quente, você pingar no box ou usar no ofurô, na banheira. Minha criança, eu comprei uma banheira grande, então, assim, até os 3 anos e meio, eles amavam ficar nessa banheira. Algumas crianças, às vezes, é mais difícil aceitar o uso com as mãozinhas, com as nossas mãos, no caso, e então você pode estar lançando mão dessas estratégias da banheira e de difundir no box do banheiro. Uma outra via, próximo slide, uma outra forma que eu uso muito é o tópico no local. Você faz um roll-on dos óleos que você quer, aplica na sola dos pés, aplica na região do pulmão. Caso de sinusite, em mim, eu tratei aplicando diluído aqui nessa região dos seios, né, que acumulam a secreção aí, infecciona tudo.
Então, a gente pode estar aplicando, tomando cuidado com a parte do olho, né, que a gente não pode aplicar muito próximo e tem que ser bem diluído. Então, dependendo também do tipo de pele, a gente tem que estar observando muita coisa. Então, para mim, funciona muito bem, a aplicação funcionou, né, porque aí depois que eu tratei, eu não tive mais. Funcionou a aplicação nos seios paranasais, que são os que acumulam. Tem as balas de On Guard e de Brief, tem os gargarejos. As minhas crianças eu ensinei a bochechar, e aí a partir dos 5 aninhos você já pode ensinar a gargarejar só com água até só para treino, né? E aí depois pode colocar aí uma gotinha do óleo para ela fazer o gargarejo. E também pode fazer um creminho para aplicar no peito, se você não quer, não tem colon, o creminho ele dura bastante, faz com 3 colheres de coco, óleo de coco vegetal, e 2 colheres de cera de abelha, você derrete em banho-maria, elas, espera esfriar e coloca, se for no caso de criança, dependendo da idade, né, 2 gotinhas, se for criança abaixo de 1 ano e meio, daí tem que ser só uma gotinha mesmo. Se for criança de meses, eu só coloco meia gotinha. E aí, depois que esfria, você mescla tudo, né? Depois que esfria, você coloca num potinho de vidro e fica ali um creminho para você passar quando a criança, às vezes, pega uma frente fria, e aí você sente que ela já começa a coçar o nariz. Coceira no nariz também é outro sinal de que o sistema respiratório recebeu algum invasor. E aí você já pode estar atuando preventivamente. Próximo slide, Josi. Eu coloquei todos esses óleos. Pode ser que alguém use algum outro que não esteja aqui, mas estes são os óleos mais utilizados. Alguns óleos aqui, eles têm comprovação científica que são super potentes para bactérias, para estreptococos, para estafilococos, que é o caso do orégano, do pietri, do tomilho, qual mais? On Guard. O On Guard, deixa eu começar pelo eucalipto, né? Todo mundo sabe dos benefícios do eucalipto. Eu, quando não conhecia ainda os óleos essenciais, aqui na minha cidade tem árvores enormes de eucalipto, então eu pegava aquela folha, esquentava e fazia, não era caneca fumegante, era a panela fumegante no quarto e no meu rosto. E no quarto para as crianças, né? Eu deixava aquele vapor do eucalipto. Então, o eucalipto é um óleo que é anti-inflamatório, que é antiviral, antibacteriano. É um óleo comprovadamente utilizado para as infecções, inflamações respiratórias, alergias. Trato respiratório, vocês têm que lembrar eucalipto. O Brief, ele é um mix de óleos. Se você quer ter tudo, vamos dizer assim, eu só posso comprar um, você tem que escolher o Brief. Ele tem o eucalipto dentro dele, tem louro, ravensara, peppermint e tem mais outros óleos, né? Então, todos esses óleos, eles vão ter ação antiviral, antibactericida, anti-inflamatório. Esses óleos daqui de baixo, eu não vou falar especificamente de todos, gente, mas, por exemplo, o que eu tenho para falar para vocês, um antihistamínico natural, que você pode estar usando justamente para aquelas crianças que sempre ficam naquela crise alérgica quando chega a determinadas estações do ano. Você pega o lavanda,
o peppermint e o lemon. Faz em partes iguais o rolon. Ali você já tem um anti-histamínico natural. Se dentro dessa inflamação que a criança ou o adulto está sentindo, ele tem dor de cabeça, a gente já vai eleger óleos que têm uma ação calmante, que tem uma ação de alívio de dor, no caso da copaíba, do sândalo. Se vocês querem ativar o sistema imunológico, vocês podem estar fazendo uso do On Guard, vocês podem fazer um mix, um rolon do melaleuca, do orégano, com o brief. Aí você já vai ter um mix turbinado, literalmente. Então, assim, todos esses óleos, eles podem ser utilizados, vai depender do que a pessoa está sentindo, do que a criança vai estar sentindo. Vocês podem fazer rolons para estar revezando o uso até que o quadro respiratório ceda totalmente. Se é caso de alergia, de asma, que geralmente vai e volta, essa asma vai se espaçando até que ela não volta mais. E deixa eu ver o que eu tenho para falar. O bergamota está aí, ele também é um antibacteriano muito potente. Próximo slide. Aí, o próximo slide, eu já faço o convite para que vocês que foram convidados para essa reunião chamem, contactem as pessoas que convidaram vocês para vocês conhecerem mais os benefícios que a natureza dá para a gente dentro desses vidrinhos, que eu digo a natureza toda dentro da minha casa, né? A gente não tem como plantar, mas a gente tem os benefícios que a doTERRA trouxe para a gente, e é só a gente entender mais um pouco o que passa com o nosso corpo para saber usar. E aí agora eu estou aberta a perguntas, eu e a Josi vai aí falar com vocês, complementar o que eu tenho esquecido, e por causa do avançar da hora eu fui falando tudo muito rapidinho para não deixar vocês muito tempo esperando já pelo fato da gente ter tido o atropelo do início, né, Josi? Oi, Lívia, eu queria só que a gente voltasse, eu anotei algumas coisinhas que você falou. Eu acho interessante demais quando você toca sobre um assunto até bem delicado, quando a gente fala de suprimir o sistema de defesa do nosso corpo, né? Faz um teste para mim, Lívia, tenta tirar teu fone para ver se vai melhorar o áudio. Tira do celular, porque o áudio do teu telefone estava ótimo. Então, eu acho muito interessante, porque nós duas que somos da área da saúde, né? Então, assim, para a gente usar o termo assim, suprimir, vocês vão colocando aqui no bate-papo se vocês concordam aqui que vale a pena a gente elucidar um pouco sobre isso. Para a gente é super comum a gente entender sobre suprimir, quais são os sinais que o corpo vai dando, quais são os alertas, as sirenes, a gente chama tanto de sirenes do corpo. É muito importante que a gente fale para eles e cite alguns possíveis para que eles possam estar atentos e que aquele pânico imediato, principalmente quando é pai, mãe de primeira viagem, né, que tem todo um medo, uma precaução envolvendo ali, né, os cuidados, é tanta gente opinando, né? Vocês concordam? Principalmente quando é o primeiro filho, é todo mundo dando opinião, e a sua nunca está certa, é a do fulano, a da avó, a da bisavó, a da tia, todo mundo quer opinar. Então, assim, o que seriam esses sinais
dê exemplos de alguns para a gente, né? Para que vocês possam ficar tranquilos quanto a essas sirenes, quanto a esses alertas que o corpo dá, e o processo da observação, criar o hábito da observação. A observação clínica não é apenas para o profissional de saúde. Eu costumo falar que nós somos os especialistas sobre o nosso filho, né? Virou ali um pouquinho, o vento bateu diferente, a gente já sabe como que o nosso filho vai reagir. Então, os especialistas somos nós. Então, dá para a gente uma dica aí para os papais, mamães que estão na sala anotarem, porque isso é muito importante, gente. Sim. Primeiro, quando eu converso com as mães, eu digo para elas: não subestime a capacidade de cura do corpo da sua criança. Você, numa febre de, por exemplo, 37 graus, você já dá um antitérmico, você está subestimando muito. Então, se a mãe ainda não tem a experiência da observação clínica, leva no médico para ele ver se tem garganta, se tem tal coisa ou tal coisa. O que eu, Lívia Daniele, eu não tive, graças a Deus, palpiteiros de família em cima de mim. Tive só o marido na confiança do que eu estava observando e ajudando o meu filho. Então, a primeira coisa, se é o nariz escorrendo, se é só o nariz escorrendo, você não precisa dar nada. Eu, Lívia Daniele, não dou, Josi. No início, se é uma criança que é muito doentinha, que tem várias coisas aí envolvidas, tudo bem. Mas, como os meus filhos foram adquirindo imunidade, eu deixando acontecer febre, uma coriza, eu limpo o nariz com soro. Observo garganta, avalio se o ouvido está doentinho, avalio se existe uma congestão, né? Porque aí essa congestão... Rapidinho, só para a gente ajudar quem não é da área. Olha, então a Lívia falou da coriza, observar. Quando eu falo em observar coriza, o que eu estou observando? Cor, textura, né? Então, quando a gente está falando de coriza, não é verde, não é amarelo, não tem odor, tá bom? Então, quando a gente está falando de coriza, é o quê? Transparente, é aquele narizinho assim que a criança está conversando e ele está descendo. Então, ali é como a Lívia falou, o corpo está, né, fazendo de tudo para expelir. Assim como a coceira também é o sistema aqui respiratório tentando colocar o antígeno para fora, o agente invasor para fora. Então, quando a gente fala coriza, a gente não está falando de secreção amarelada, esverdeada, com odor, tá bom? Então, fazer a lavagem com soro, só para a gente concluir na parte aqui da coriza. A lavagem com soro é super eficiente. A Lívia trouxe aqui óleos essenciais para suporte imunológico. É o ideal que você já tenha o uso na sua rotina, mas se por algum motivo deu aquela, né, deslizada, esqueceu, aquela semana a coriza começou, você já entra com aquele suporte. Amei a sua ideia de ter vários rolões de imunidade diferente e, de repente, você colocar... Olha que legal que eu pensei enquanto você falava. Verde, amarelo e vermelho, conforme a sua urgência. Então, você deixa, por exemplo, 3 blends que são de reforço imunológico. Eu vou voltar para vocês a imagem, tá? Daqueles óleos para vocês baterem foto. Então, de repente, conjugar alguns óleos ali para você ir alternando, até porque os benefícios deles atuam no respiratório, mas eles atuam em outros sistemas também. Então, você vai se beneficiando do rodízio. Entendeu? Você vai se beneficiando do rodízio. Então, faz lá o verde, o amarelo e o vermelho. Que é o verdinho, é o de rotina,
O amarelo é o seu alerta, corre para ele, porque começou uma coriza, um estado febril, um pouquinho quentinho, já começou a ficar um pouco amuadinho, você já corre para ele, tá? E o vermelho, que é aquele assim, né? O flom poderosíssimo, que a gente já besunta, passa no pé, passa na coluna, e a gente já está ali no estado de atividade. Nosso objetivo é que nunca chegue no vermelho, né? Então, foi uma ideia que eu pensei para que a gente consiga rotacionar conforme a dificuldade. De repente, o vermelho ser não por causa do grau de complexidade da criança, mas porque o tempo esfriou muito, sabe? Você requer uma investida maior, mais pesada na imunidade. Você vai viajar. Viajar é um negócio que a gente hoje em dia precisa suprir a imunidade, assim, com rodo, todo mundo, né? Porque você vai para um ambiente diferente. Então, de repente, você consegue fazer essa rotatividade que a Lívia falou, eu achei muito bacana. E tem uns adesivozinhos coloridos em papelaria, dá para você etiquetar eles, conforme a sua, né, sua mente criativa colocar, porque o negócio é se ajudar, tá pronto ali, porque se você está na rua, um pai pode fazer, uma tia pode aplicar, porque já está pronto, não tem que, do nada, começar a diluir, né, Lívia? Já está tudo ali, a farmacinha montada. Isso. Então, a Lívia falou de coriza, a Lívia falou um pouquinho do estado febril, né, 37, 37,5, né? Então, a gente dá esse reforço, ajudar essa criança a hidratar bastante, né? Ficar em alerta. Isso. Falou também com relação ao ouvidinho. Ouvidinho, mamães de primeira viagem ficam muito, assim, né, mais perdidas. Mas as de segunda e terceira já, ó, fica mais esperta. Que é a gente comprimir esses locais aqui, os gânglios aqui atrás. O que são gânglios, Josi? Se tiver alguma inflamação, vai estar umas bolinhas, você vai conseguir sentir uns nódulos, umas bolinhas, que é o sistema ali, ó, a todo vapor trabalhando, tá? Não é nada invasor, é o sistema da criança trabalhando. Então, vai estar uns nódulos, sim, vai estar mais aumentado. Então, você comprime, às vezes a criança já chora só de tocar. Então, já tem que ir realmente para um profissional da saúde para poder avaliar a circunstância. Então, é interessante você apalpar, dar uma olhadinha na garganta, né? Para poder visualizar e saber mesmo em que estado está o seu pequeno, tá? Mais alguma coisa, Lívia, de sinais de alerta? Esses são os mais básicos, né? A gente tem que observar se essa febre vai passar de 3 dias. Geralmente, ela sempre costuma querer agravar mais fim de tarde. Então, a criança passa o dia bem, e aí, quando dá fim de tarde, essa febre ela tende a aumentar para de noite. A febre, gente, ninguém deve ter medo, porque é uma reação do nosso sistema imunológico, né? Ali, todas as células de defesas, elas estão em prol de tirar o invasor. Então, se é uma criança, aí tem as ressalvas, né? Que se é uma criança que já tem histórico de convulsão ou múltiplas convulsões, né? Que já dá um estado de epilepsia, aí a gente tem que observar, de fato, com mais cuidado. Mas uma criança que é totalmente saudável, que não tem nenhum quadro desse tipo, Lívia Daniele, essa febrinha, ela vai até 39 tranquilo, e os meus filhos continuam correndo, brincando com 39 graus, se alimentando igual, e ela cede sozinha. Então, assim, eu encorajo as mães, sabendo do histórico daquela criança, a deixar que essa febre, o nosso organismo, ele sabe a que ponto que ele pode ir com essa febre para eliminar o invasor. Agora, a gente precisa ajudá-lo a equilibrar isso, a modular as reações de citoquinas que eles têm, né? A tempestade, aí o Covid falou tanto da tempestade de citoquinas, então, assim, a gente tem que ver se essa febre aumenta de uma hora para outra, aí você não pode pestanejar, né? Se ela sobe muito rápido, aí você já
age com algo. Mas se ela vai gradativamente, eu tenho um gráfico da febre que eu dou para as mães, vou ensinando como que ela faz a medição de hora em hora e ver qual o pico que ela vai chegar e tudo mais. E aí, quando já entra nos estados inflamatórios mais de nível inferior, né, as asmas, bronquites, a gente já vai observar outros sinais, principalmente o aumento da respiração, daquela respiração super ofegante. Se você tirar a roupinha da criança, você vai ver que os músculos que estão aqui entre as costelas, ele chega a entrar, o padrão respiratório da criança muda. Então, nesse tipo de padrão, já tem que ir para o pronto-socorro. Eu não aconselho ficar com a criança em casa tentando, né? Porque é uma criança. E aí tem toda aquela explicação que eu fiz no começo, que ela não tem árvore brônquica igual a de um adulto. E aí, depois que ela volta, a gente atua preventivamente e tudo mais. Ótimo, Lívia. Eu tinha colocado isso, né, do reversar o uso. Eu voltei aqui a tela para todo mundo, né, porque, obviamente, não deu tempo de você falar de um por um, mas é muito interessante. Você colocou aqui cardamomo, nossa, colocou óleos muito especiais aqui para a gente, o Propsiberian, o tomilho, são óleos, assim, poderosíssimos a nível bacteriano e viral. Coisa que... Foi com Sibéria que eu me tratei da sinusite. Eu adoro Sibéria. Poderosíssimo. E a gente que é da área da saúde, a gente sabe, para questões virais, a gente ainda não tem atuação no mercado para combater. A gente fica, né, corrigindo ali os processos a nível medicamentoso, porque vírus, né, a pessoa às vezes confunde. Ah, tomei antibiótico, era o quê? Uma virose. Né? Você vai numa unidade de saúde e o profissional fala para você, você pergunta, então, o que é que meu filho tem? Ele tem uma virose e te passa antibiótico, que mata bactéria. Então, assim, é bom a gente saber, é bom a gente conhecer. Por isso que eu falo, estudem. Não precisa ser um profissional da saúde, mas aproveitem as oportunidades, os Zooms, vamos conversar, vamos perguntar, porque é a oportunidade de vocês esclarecerem dúvidas, que são dúvidas assim que para vocês vão fazer muita diferença na escolha de uma terapêutica, na escolha de um procedimento que estão propondo para o seu familiar, para o seu filho. Não, a gente fala muito da criança, mas às vezes até do pai, da mãe, né, que está sob a sua responsabilidade hoje, um idoso, e as coisas são ofertadas como tratamentos, e às vezes a gente não sabe, né, nem como questionar, porque a gente não tem acesso àquela informação já no nosso HD aqui. Então, é bom a gente participar dessas aulas, né? A Lívia é uma profissional incrível, uma fisioterapeuta aí, atua muito bem com crianças hoje em dia, então tem um conhecimento e uma segurança muito vasta para falar com vocês. Então, eu vou dar uma olhada aqui se a gente tem perguntas para você, tá, Lívia? Quem tiver perguntinha. Tosse seca há anos, o que você recomenda? Paloma está perguntando. Paloma, primeiro, tosse seca há anos, eu veria primeiro contigo algum estado parasitário, né? Ou questão, aí eu já vou para o lado da psicossomática. A gente tem que investigar quando que ela começou e associar com algum evento emocional que te pegou de surpresa e você não colocou para fora naquele momento, e aí tá, ó, essa tosse há anos querendo colocar para fora o que você não colocou naquela época. E aí entraria com óleos a nível emocional, ou se é questão parasitária, a gente tem um monte de óleo muito bom para questão de parasitas, né?
Sim. E tem o histórico da pessoa também, né? Se é fumante ou não. É porque, assim, a gente respondendo uma pergunta assim fica bem vaga, mas a gente não sabe o histórico da pessoa, se ela foi Isso, fumante por um tempo, se ela tem algum histórico lá na infância de problemas respiratórios, se já teve alguma vez isso. tuberculose. Então, assim, tem vários outros adendos que vamos dizer assim, numa anamnese, que seria uma análise do histórico de saúde da pessoa, a gente conseguiria, né, Lívia, apontar e achar. Com Porque não é certeza, tem as que fazer escuras, não é as escuras isso. que a gente fala, é realmente buscando ali, É conversando. buscar a origem de fato, né? Isso. E sobre essa questão, acho muito interessante que você falou dessa tosse poder estar ligada a uma questão não digerida emocionalmente, algo que ficou aqui, né? Não saiu e nem também digeriu ao ponto de esquecer. É muito interessante o poder que o Zengest tem. A gente usa muito o Zengest para nível digestivo, físico, mas ele consegue fazer a digestão das emoções. Então, de repente, né, por via das dúvidas, já faz uma massagem a nível ali do plexo solar, que a gente falou hoje no café da manhã, faz uma massagem com o Zengest, põe umas 2 gotinhas, mais umas 2 de óleo de coco fracionado, faz aquela massagem, já aproveita para fazer a inalação e tenta mentalizar que, de repente, a sua mente também te traga a existência de algo que precisa ser digerido, tá bom? Vamos para a próxima. Quais os óleos podem ser usados por uma pessoa que tem convulsão controlada por medicação? Mas para quê? Para sistema respiratório, em qual situação? Rinite, sinusite, asma, bronquite, congestão Só tem que saber, nasal? na verdade, só tem que saber contra os remédios que não podem, os remédios não, os óleos que não podem ser usados para quem tem compulsão, né? Então, a pessoa sabendo disso, esses outros, todos esses óleos, com exceção do alecrim, eles são seguros para quem tem convulsão. Se é uma criança, eu sempre uso a diluição mínima, né? Não precisa a gente enfiar, porque às vezes a gente tem aquele pensamento de quanto mais melhor, mas para criança não é assim. Então eu uso a diluição mínima e é só a questão do alecrim que não pode ser usado, porque ele é vasodilatador aí, mexe no sistema nervoso central, né? E aí ele não é usado. E aí, conforme for a necessidade, como você explicou no início, aí vai fazendo a escolha, né? Se é para uma questão alérgica, se é para uma questão de congestão, se é para uma expansão a nível de brônquios, e aí vai variando conforme a necessidade. Porque, na verdade, a Lívia colocou os que atuam no sistema respiratório e vão variar as indicações, mas todos eles são possíveis da gente utilizar quando são questões do sistema respiratório, tá? Sim. Todos esses da foto aí. Vamos ver aqui. Acho que foi. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver. Gostaria de saber qual óleo essencial usar para uma tosse que surgiu há pouco mais de um mês. Não é produtiva. Veio acompanhada de dor de cabeça e coriza. Fiz exames de Covid, tomografia, ambos negativos. E mesmo assim persiste, né? Pelo que eu entendi, Lívia, a tosse que não é produtiva. Quando ela fala não produtiva, gente, é sem secreção, tá? É uma tosse seca. O peppermint, ele é muito bom e vai ajudar também no dor de cabeça. A gente tem alguns óleos analgésicos, como a copaíba, o olíbano também é ótimo. E gargarejo é muito bom, gente. Eu uso muito gargarejo, o meu marido também. O meu marido tomava penicilina e ele faz o gargarejo de On Guard.
Então, essas irritações de garganta, o OnGuard, ele é muito bom, porque tem o cravo, tem a canela, né? E eu usaria o peppermint e o OnGuard. Até as balinhas também, andar na bolsa, As né? balinhas, As balas de sim, peppermint, as balas de OnGuard vão ajudar bastante, tá? sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Lembrando que se tem secreção no pulmão, fisioterapia respiratória, né? Isso aí, gente. Viu só? A gente tem Se que é uma aproveitar, tá? pneumonia, Isso aí. Lívia, tem que muito... associar. Então, se você Pode vê falar. uma criança que você escuta aquele ruidinho, a gente cientificamente o nome é sibilo, né? Sibilando. Se você vê aquele ruidinho que dá para você ouvir, colocando o seu ouvido próximo ao pulmão dela, aquele barulho de vento, ela tá com os brônquios bem estreitinhos, já está entrando no estado que está indo para um estado que ela vai chegar naquela ofegância, naquele estado que eu falei para vocês. Então, e se vier de tosse carregada, tem que fazer fisioterapia respiratória também. É bom a dica que você deu também do nebulizador, né, Lívia? Nebulizador com o chorinho lá dentro e só a bolinha de algodão na saída de ar. A gente não coloca, pessoal, óleo essencial dentro lá onde a gente coloca o soro, tá bom? Isso. Lívia, muito obrigada pela sua partilha, foi maravilhoso, apesar dos contratempos, né? Internet ao vivo é isso. Obrigada a todos pela paciência também, foi muito boa, cooperou bastante, acrescentou bastante. Muito obrigada. Obrigada a você, Josi, pelo convite. Eu agradeço a presença de todos e vamos cuidar, né, do nosso aparelho respiratório, das nossas crianças, aumentar a nossa imunidade sempre, escolhendo bons produtos naturais, melhorando a alimentação, tudo, estado emocional, o estilo de vida a gente tem que mudar, né, para não estar passando perrengue. Isso aí. Pessoal, se você ainda não tem acesso aos seus óleos essenciais, a pessoa que te convidou para estar aqui nessa sala hoje, manda uma mensagem para ela, conversa com ela, para que você também possa adquirir esses óleos e possa fazer parte aqui da família da Terra e utilizar dessas belezas da natureza a seu favor, tá bom? Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.